do que eu tenho recebido nestes dias. Uma palavra de ânimo, uma palavra que nos estimula a prosseguir nesse caminho. É sabido que não representamos uma denominação religiosa. Que não temos um templo para ir nos reunir. Que a igreja foi estabelecida desde o princípio nas casas. E se nós olharmos para todo o Novo Testamento, nós vamos descobrir que o local da igreja eram as casas e as ruas. E ouvindo Daniel Divano esses dias, ele compartilhou três requisitos da igreja na casa. E achei assim bem interessante. Diz que o primeiro requisito chama-se identidade. Numa grande reunião como esta, que as pessoas venham assistir à reunião, o grau de identidade é muito tênue, muito fraco, porque o Senhor nos chamou para pertencer. E o grau de pertinência, de ser pertencente numa grande congregação é muito fraquinho. Por isso é comum que as pessoas vão de igreja em igreja, de templo em templo, de local em local. Porque essa característica que a igreja deve possuir de pertencer, ela só é forte dentro de casa. Porque dentro de casa, todos podem falar, se expressar. Dentro de casa, as crianças têm também liberdade para orar, para poder testemunhar do que o Senhor fala com elas. Dentro de casa, nos conhecemos melhor. Sentimos as debilidades uns dos outros, as fraquezas uns dos outros. Nós nos amamos. Quando alguém falta no grupo caseiro, todos sentem a falta daquele irmão. Numa grande congregação como essa, se faltar 1, 2 ou 3, não vai se sentir muito a falta. Mas na casa onde tiverem 15, 20 ou 25 irmãos, a dona Maria não veio hoje. E todos ficam, por que será que não veio? Porque a falta dela ali é muito importante. Porque ela traz graça, bênção de Deus para a nossa vida. Porque ela pertence. Existe essa característica forte de pertencer, de ser um ali conosco. Porque sabemos que o Senhor, Ele se agrada quando vivemos unidos como um só corpo. É forte isto, queridos, que o Senhor colocou no coração do meu irmão. E agora compartilho com vocês. A liberdade dentro do grupo de expressão. Podemos errar, podemos falhar, é fácil. Podemos nos consertar, pedir perdão, nos arrepender, confessar nossas culpas. Um grupo pequeno, tudo isso é muito mais simples, muito mais fácil. A segunda característica chama-se edificação. É ali, na comunhão, na leitura da palavra, nas orações, que somos edificados pelos testemunhos dos irmãos, que nos enchem da vida do Senhor, que nos enchem da graça do Senhor. A edificação. Edificar significa acrescentar o que está faltando. E ali recebemos muito do Senhor, do que nos falta.
essa característica de edificar, ela acontece no grupo pequeno, porque ali estamos entrelaçados, unidos, pertencentes. Ali nós somos enriquecidos da presença do Senhor. Ali nos enche a graça do amor de uns pelos outros. Ali nós recebemos a sabedoria do Espírito Santo, porque a gente é edificado quando uma criança tem liberdade para se expressar. Eu me lembro uma vez em casa, aconteceu vários fatos curiosos, mas esse fato aí, ele marcou nossa vida naquele grupo caseiro. Um irmão que se reunia conosco com 2 meninos, ele tinha o mais velho já com 10 anos de idade. E um dia ele queria compartilhar uma palavra que Deus tinha falado com ele. E perguntou se ele podia falar. Eu falei, claro, aqui todos podem falar. E ele disse, sabe, Diego, eu estava lendo Provérbios, e lá em Provérbios, o Senhor me mostrou que tolo é aquele que não ama a correção. É tolo aquele que não ama a correção. E eu fiquei pensando, eu sou tolo e eu não quero ser tolo, porque eu não gosto de ser corrigido. Eu fico muito mal quando eu sou corrigido. Então eu quero dizer aqui que eu cheguei para o meu papai e falei para ele, papai, a partir de hoje, eu não quero que Deus olhe para mim e veja que eu sou um tolo. Eu quero amar a correção. E toda vez que eu precisar de correção, por favor, papai, pegue a vara e pode fazer o que o senhor precisa fazer na minha vida. Oh, queridos, isso é de Deus. Isso é obra do Espírito Santo que age livremente, queridos. Fomos ricamente abençoados ali. Eu vou citar uma segunda. Essa segunda foi muito preciosa. Um dos irmãos havia cometido um deslize e havia pecado. Ele veio comigo, abriu o coração, rasgou seu coração, chorou muito. Perguntei assim, Senhor, como que vamos tratar com uma situação como esta? E o Senhor disse para mim, que assim como aquele irmão estava abrindo seu coração comigo, sendo transparente, ele deveria fazer aquilo perante o grupo caseiro. E foi muito difícil, queridos, muito difícil, porque o assunto dele era um assunto muito difícil. A confissão dele era algo muito forte. Mas eu disse para ele assim, querido, se o que eu disser agora para você, você receber isto como sendo do Senhor, quando chegar no grupo caseiro, a próxima reunião, abra o coração com os irmãos e confesse. E aconteceu, queridos, aconteceu. Mas na hora que ele abriu o coração, os irmãos olhavam para o chão, assim, eu comecei a olhar um por um, e os irmãos olhavam para o chão, e choravam, e choravam. E aquilo me comoveu muito, queridos. Mas ele me contou uma coisa interessante passados uns dias. Ele com 2 filhos, e os filhos ouviram aquilo também no grupo, eles foram para casa. Diz que quando ele chegou em casa, ele estava muito preocupado com o que os filhos iriam pensar da vida dele. Mas diz que logo que desceram do carro, que entraram em casa, diz que o mais novo disse assim, pai, que coisa linda, pai. Como Deus é maravilhoso. Ele não entendeu, falou assim, mas por que você está falando isso, filho? Pai, o senhor não viu os irmãos todos chorando? Como eles amam nós, pai. Como eles nos amam. Queridos, esta é a obra que só pode ser do Senhor.
em casa, nos edificamos, nos abençoamos mutuamente. Mas há uma terceira característica do grupo caseiro, que eu creio que é uma das mais importantes. É a multiplicação da vida de Cristo em outros. É no grupo caseiro que deve haver o testemunho que temos que dar ao mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada num monte. Não tem como esconder. Temos que sair ao mundo e anunciar o que Jesus está fazendo na nossa vida. Como Ele está trabalhando em nós e nos transformando. Temos que testemunhar ao mundo o quanto o Senhor nos ama. E o quanto o Senhor nos limpa, e como o Senhor nos purifica, e como o Senhor está nos santificando. O mundo precisa saber que Jesus reina, que Jesus é o Senhor, que Ele é o Kyrios, que deu a sua vida por nós. Mas o Pai se agrada do Filho, e precisamos dizer ao mundo com todas as nossas palavras, que o Filho pagou o nosso pecado, mas Ele ressuscitou, está vivo, e vive para todos sempre, e vive em nós, e derramou a sua vida para dentro de nós, para esse testemunho que o Espírito nos leva a testemunhar de nosso Senhor Jesus. Porque, queridos, a igreja tem duas qualidades que não podem ser tiradas delas. Uma se chama estabilidade. A igreja é estável porque o Senhor é o mesmo ontem e o será para sempre. Não há nele variação, sombra de variação. Passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. A igreja é estável, não fica mudando. A religião muda, o mundo passa por muitas mudanças, queridos, mas a igreja do Senhor é atuante. Jesus disse, o que nós ligarmos aqui, será ligado lá, o que nós desligarmos aqui, será desligado lá. Pedro inaugurou isso, quando deu a primeira palavra, 3.000 ele ligou aos céus. No capítulo 4 ele liga, mais 5.000 ele liga aos céus. Mas no capítulo 5, ele desliga Ananias e Zafira. Que nós ligarmos aqui, será ligado lá. O Senhor nos deu as chaves para ligarmos as pessoas com Deus, para amarmos essas pessoas, levarmos do amor do Senhor para elas. Porque o Senhor quer cumprir essa palavra que Gilberto deu aqui. Multidões, milhões, milhões de milhares proclamarão: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, força e honra, glória e louvor. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Queridos, quando multiplicarmos a vida de Jesus em outros, a glória do Senhor é exaltada. Tirar alguém das trevas, levá-los para o reino do Filho do seu amor, é alegria nos céus. Os anjos cantam louvores e nós glorificamos o nosso Pai porque é mais um irmão que ganhamos para nós. Amém, queridos? O Senhor